Então, vamos lá, por favor, Maria Antônia. Lição de ambientação. Todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falece os benefícios do amor não vivido. Diante dessa fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal, através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando frena. Retira os benefícios da injunção expositiva e segue adiante encorajado. O que eu pude, né, tirar dessa lição aqui é como, acho que foi até no estudo passado, né, que fala, né, que a dor é uma bênção, né, que Deus nos dá para que nós possamos realmente evoluir, porque se nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui, nesta reencarnação para quitarmos nossas dívidas e tudo, e para aprendermos, né, virtude. Então, nós estamos aqui passando por nossas provas, expiações, e temos que trabalhar, entendeu? Então, a gente não tem como renovar, progredir, evoluir é, ocioso, sem realmente nada, né, passar. O que nós estamos passando hoje, trazemos, né, em nossa bagagem tudo. E aqui também ela eu achei interessante quando a Joana fala: o que se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica e moral passa, deixando os resultados conforme o grau de evolução. Então, realmente, cada um vai passar de uma maneira, mas que aqui ela fala que para nós tirarmos uma lição disso, né? Que tudo realmente tem uma lição, nada é por acaso. E isso é para nos fortalecer mais, né? Nos, né, edificarmos para que nós possamos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Foi o que eu achei mais coisa. Obrigado, Maria Antônia. Diga, Rosângela. Mauro, é, porque a gente, assim, eu pelo menos cresci ouvindo muito a minha mãe falar que a gente tem que sofrer, né? Que o sofrimento, que a gente cresce, e que a gente tem que trabalhar, que nada vem, essas coisas. Dentro dessa lição, a dor, a doença, se você, é, óbvio que problemas todos temos, né? Mas dentro desse universo aí, né? É, se você não passou até agora por grandes provas, vamos dizer assim, a gente tem que ficar aguardando isso? Não, não é criar uma expectativa, principalmente uma expectativa danosa. Não. Pode ser até que nessa vida você nem venha viver essas experiências. Elas fiquem reservadas para o futuro. Ou você já as tenha vivido. Ai, tá, ficou Fechou seu mudo lá som, do Mauro. Mauro. É, Então, oi, fala. Oi, oi. você pode passar por essa existência atual sem viver essa dificuldade, essa dor, essa aflição. Por quê? Porque ou não está na sua programação, ou você não tem estrutura emocional, espiritual, né, para viver esses dramas. Isso fica reservado para o futuro. Se nesse futuro você, porventura, não criou nenhuma situação que você tenha que passar por essas aflições, dores, né, problemáticas, por expiação, você pode pedir para ser provado. E aí você pode ter também essas experiências por provação, se você não foi agente
né, de construção dessa mesma dificuldade, dor ou aflição. Se você foi o agente, ou seja, se você plantou algo que vai ter como consequência essas dificuldades, você pode vivê-la hoje ainda, nessa mesma existência, ou em existência futura. Então, não, como eu falo sempre, não existe uma receita de bolo. Não existe algo pré-formatado para nenhum de nós. Tudo será consequência daquilo que fizermos e como a lei natural nos levará à devida reparação. Ok? Sim, porque a gente fica vendo tanta coisa ao redor, né? Gente, e outra coisa, Enfim, olha só. Eu sei que essa frase ela é reflexiva, né? A dor como é que é? O Valdir que sabe bem, né? A dor É uma bênção que Deus é uma envia aos seus bênção, eleitos. manda seus eleitos. E é Que ah, eleitos são esses? da mesma autora da mensagem de hoje. É uma Sim, mensagem da Joana de Ângeles falando do Evangelho. Então, está coerente com a ideia dela lá do Evangelho. sim. Então, essa é uma mensagem que, se a gente pegar o pé da letra, não faz muito sentido. Por quê? Porque Deus não tem eleitos, beleza? Então, que situação é essa de eleição, de classificação, de seleção? São aqueles que alcançaram o grau ou a condição para repararem os seus erros. Bem-aventurados aflitos. Então, a aflição é esse sentido, de nós estarmos em condições de repararmos e ressarcirmos as nossas faltas do passado, e isso é uma bem-aventurança, ok? Então, esta frase ela tem que ser entendida nesse contexto, né? Senão a gente vai entender que Deus tem eleitos, que ele vai lá, separa esse aqui, eu vou permitir que viva isso, aquele ali não, e não é assim que funciona, né? Então, é nessa reflexão que nós temos que levar essa mensagem, essa proposta, né, de reflexão que cabe a todos nós, com certeza. Diga, Neide. Oi, Mauro, boa noite a todos. Não, é porque eu acho que assim, o meu entendimento, que ela tinha feito uma pergunta, parece que são coisas que às vezes a gente vem trazendo de infância, né? Então, o que eu tinha entendido, assim, que a mãe dela falou, olha, nós temos que sofrer. Aí a pessoa, ela cresce assim, a gente cresce com essa mentalidade, eu tenho que sofrer. Eu não estou sofrendo. E, na verdade, nada escrito que a gente tem que sofrer, é isso aí que você falou. Por exemplo, eu vim eu tenho uma concepção assim, que eu vivo trabalhando contra isso, porque a minha mãe, tudo que ela fazia, ela não achava que era bem feito, né? Então, por exemplo, ela fazia um crochê, ela fazia uma coisa, nada dela era bem feito. Eu adoro um crochê e eu vivo me trabalhando, porque tudo que eu faço, eu começo a achar que também não é perfeito. Então, eu percebi que eu trouxe isso assim dela. Eu fiquei escutando aquilo dela e cresci com aquilo e fui trazendo isso para mim. Então, eu venho combatendo isso em mim. E eu acho que é a Roberta? Eu não lembro o nome. Rosângela. Desculpa, é Rosângela. Eu acho que ela também deve ter crescido com essa coisa, então ela acha que a gente tem que sofrer, né? Acho que é uma concepção que ela veio trazendo Então, da infância dela, né? isso vem passando de geração em geração, né, gente? Por exemplo, se você tem uma influência muito grande na sua árvore genealógica, né, do catolicismo, por exemplo, isso era muito comum lá atrás. Era comum. As pessoas diziam que para alcançar o reino do céu tinha que sofrer. E não tem relação nenhuma com isso, né? Não Tá. tem relação. Então, com o tempo, a gente veio entendendo isso e se livrando desses amálgamas, né, psicológicos que a gente vinha sofrendo da família. Mas, daí, de novo, né, quanto mais nós conhecemos, mais recursos nós temos para nos libertarmos dessas questões aí que são
não guardam nenhuma base lógica, né? Principalmente quando nós entendemos os atributos de Deus, né? Tudo bem? Diga. Rosângela levantou a mão. Não, só para retomar, né, no que a colega falou, realmente, né, eu falei por causa do que eu cresci ouvindo. Só que, a partir do momento que eu comecei a estudar o Espiritismo e tudo, eu consegui me libertar, né, de muitas coisas, de muitos dogmas que eu cresci ouvindo. Só que aí, quando vem uma lição assim, por isso que eu perguntei, quando vem uma frase assim, né? Ah, os eleitos, sofrimento, blá, blá. Por isso que eu perguntei, ó, peraí, não quero voltar para aquilo, né? Obrigado. Diga, Valdemir. Entendeu? Só lembrar aí também que a dor pode ser entendida como uma bênção, porque ela é uma advertência. Quando tem alguma coisa doendo em nós, segundo a medicina, nós estamos com células morrendo. Tem células morrendo naquele órgão ou naquele local onde está doendo. Então, a dor é uma advertência. Tem alguma coisa errada, como a febre. Tem alguma infecção. Então, se está doendo em algum lugar, e não a dor moral, mas a dor física, precisamos buscar um especialista para cuidar, porque é doente. Então, ela é uma bênção, pelo menos eu também entendo, nesse aspecto, de estar me advertindo, quer dizer, tem alguma coisa errada no seu organismo. Por isso, busque um profissional para cuidar disso. Então, vejo também por esse aspecto. Obrigado, gente. Obrigado, Valdemir. Vamos então à nossa prece. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos tendo para aprendermos com esse grupo, tanto nos faz bem, tanto nos faz crescer, e pedimos que Mauro e Valdemir sejam orientados para que possam nos passar da maneira mais clara possível todos os entendimentos. Obrigada, Senhor, e que estejamos com os nossos corações e mentes abertas para absorvê-los. Graças a Deus. Obrigado, Rô. Carlão, então vamos lá. Gente, vamos retomar da pergunta 924. Mas vamos voltar. 54. 954. Vamos voltar na 953 e depois ler a A e a B, porque a 954 é uma continuidade desse bate-papo aí, desse tema que está sendo trazido desde das anteriores, mas a 953 já dá a entendimento do que Kardec vai evoluir aí na próxima, tá bom? Então vamos lá, Carlão. Boa noite a todos. Pergunta 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Resposta: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? 953A. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. 953B. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcional, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Ok. Então, nessa última pergunta e resposta da 953B, a gente entende aí que
que Kardec pergunta, então, qual é as consequências de tal ato, né, que ele falou em relação à questão do suicídio, né, porque quando nós estamos abreviando a nossa vida em função de um mal iminente, e aí ele diz lá, né, ou seja, qual a consequência? Uma expiação proporcional, né, pode dizer lá, até como sempre, sempre é proporcional à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. E vamos entender agora, na 954, um outro fator, que é o quê? É a intenção. Né? Então, segundo a gravidade e a intenção, as expiações terão a sua gravidade, né? Ou seja, gravidade aqui no sentido de mais difícil ou menos difícil essa expiação, é em função das consequências, tá bom? Em função desses parâmetros que nós mesmos vamos estabelecer quando decidimos fazer algo contra o outro ou contra nós mesmos diante da lei de Deus, tá? Então agora nós vamos pegar a pergunta de hoje, que é uma continuidade dessas três questões. Diga, Rosemary. Eu tenho uma dúvida. Fiquei assim na época mal. A minha mãe, ela teve câncer, né? E na verdade, minha madrasta, ela já tinha bastante idade, até 91 anos. Ela tinha tido com 78 anos e depois voltou. E a princípio, ela ficou na UTI, né? Aí colocaram ela no quarto para ficar mais próximo da gente, porque não tinha mais o que se fazer. Os médicos perguntavam assim para mim: e se ela tiver uma parada cardíaca, se fosse minha mãe, eu não reanimava, porque era muito sofrimento, entendeu? Se for ter que ser entubada, eu chorava, eu falava, gente, o que vocês querem que eu fale? Vocês nem me dão opção, entendeu? Porque a gente sempre fica pensando assim, tô fazendo a pessoa sofrer mais? Tô abreviando a vida da pessoa? Aí ela foi pro quarto, né? Quando ela foi pro quarto, ela ficava assim, mal. Durante o dia, pedia muitas vezes que colocasse o oxigênio, ela ficava com muita falta de ar. E o médico, tinha médico que falava uma coisa, médico falava outra, aí falava para mim, é, dá conforto a ela, só que a gente tinha que autorizar a morfina. Chegou num ponto que ela gritava tanto, assim, principalmente à noite, que eu acabei autorizando, mas eu fiquei muito mal, sabe? É muito difícil, porque eu passava a noite com ela, né? Botava uma enfermeira, eu ficava, e é muito ruim a gente ver a pessoa. A gente não sabe até que ponto que a pessoa está ali sentindo dor, né? Só que assim, eu vou falar, eu fiquei depois mal, porque a morfina realmente deu conforto, mas 2 dias depois ela partiu, né? Eu fui Ok. para casa porque eu estava muito nervosa, e aí iam colocar ela num drip, que é aquela maquininha, para ir a morfina. Aí eu cheguei em casa e falei, ai, gente, eu vou falar para ela não botar, mas a cabeça da pessoa fica doida, que é muito ruim a pessoa, ver a pessoa desesperada, gritando de noite. E eu pedia para as enfermeiras dar um remédio para dor, ou assim, para ela relaxar, mas a gente não pode, tem que esperar. E a pessoa ali gritando, gritando. É muito difícil, gente. Mas hoje em dia eu estou melhor. Mas quando ela partiu, mas você é doida, você fez tudo, você podia, eu fiquei, né? Assim, a gente fica mal, sabe? Mas, Rosângela, ou Rosemary, isso é normal. Isso é normal de nós começarmos ao longo de um processo doloroso, né? Muitas das vezes acharmos que não fizemos todo o suficiente, que nós podemos ter feito mais, que se fizesse isso, fizesse aquilo, a resposta seria outra. Esses questionamentos são naturais, acontece com todos nós. A Agora, pessoa vai ter um resultado, às vezes não. a minha percepção em relação a todos esses episódios é o seguinte: os recursos chegaram
para serem usados, não é? Então, está aí. Os recursos estão aí. E nós vamos usar de acordo com o percentual de benefício que ele pode nos proporcionar, né? Então, vou dar o meu exemplo. Claro que não foi uma morte, mas eu caí com um cavalo. Aí meu calcanhar estourou, né? Estourou igual um tomate, assim. Quando você bate no tomate, assim, estoura. Foi assim Isso que estourou. aconteceu com meu pai também. Então, estourou meu calcânio. Muito que bem. Aí, pessoal, não, tem que botar pino, tem que fazer cirurgia, tem que não sei o quê, botar placa. Beleza. Fui lá no médico, no especialista. Fez o raio-x, ó, tem que operar, tem que botar pino, tem que botar placa. E aí, vai ficar perfeito? Ah, não dá para garantir se vai ficar perfeito. Então tá bom, então não vou fazer a cirurgia. Aí cuidei lá, método, né, da homeopatia, cuidei lá, fiz o que tinha que fazer. Estou aqui, ó, meu calcanhar está perfeito. É. Então foi uma opção, eu não deixei de cuidar. Eu cuidei, dentro das opções que tinham, não é? Não negligenciei o cuidado, eu cuidei, só que de outra forma. Obtive o resultado que para mim está excelente, né? Muito que bem. Um outro caso, parecido com o seu. O pai de uma amiga minha, de duas amigas irmãs gêmeas, teve câncer. Câncer de pâncreas. E aí tinha já evoluído metástase para o fígado, metástase para o pulmão, e já estava indo para os ossos. Muito que bem. O que elas resolveram? Olha, papai não tem condição de passar por uma quimioterapia. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos dar dignidade a ele, né? Vamos dar o conforto que tiver ao nosso alcance, mas esse tratamento tão drástico não vamos submetê-lo. Por quê? Porque não vai trazer o benefício que se espera. E assim foram. Entraram, sim, com a morfina, porque era a única coisa que podia aliviar aquela dor, e assim foi, até os últimos dias dele. Quando ele desencarnou, aquilo acabou. Então, Pois é. não se culpe, Rosemary. Não se culpe. É, Você fez aquilo que você julgou mais adequado, segundo os seus valores, segundo a sua forma de sentir, mas fez o que estava ao seu alcance, ponto. Então, é isso que nós temos que ter. Vamos ver agora na pergunta 954 exatamente sobre isso. Vamos avançar que a gente vai ter a resposta aí do Livro dos Espíritos. tá bom. Obrigada. Nada. Vamos lá. 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência clara da prática do mal. Está vendo aí? Está aí a resposta. Intenção. É, Intenção. Qual foi a sua intenção? Ah, eu não quero que ele sofra, eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela possa, né? Dentro da sua percepção, se você adicionasse aquela terapêutica, que seria a questão da morfina, poderia trazer um prejuízo maior, mas era um recurso que poderia trazer um benefício naquele instante, que era o alívio da dor. é. Todos nós sabemos que a morfina, ela sobrecarrega o coração. Todo mundo sabe. Mas é aquela balança, A né? médica, na Nós época, vamos falou para mim fazer. assim, eu falei chorando para ela, eu falei, eu não queria, mas assim, porque uma enfermeira falou, ela vai ficar calma, mas ela não vai mais voltar. Aquilo ficou na minha cabeça, que até então eu não É, entendia muito mas bem. Aí a médica, eu vou botar uma dose no drip até, ela falou, drip, que a maquininha é para ir bem pouquinho, para ela dar uma relaxada, né? Ela ficava muito agitada, principalmente à noite. E eu ficava agoniada, porque eu queria. As enfermeiras falavam: não posso dar não mais pode remédio. mesmo, porque existe um protocolo. Existe um É, protocolo. Agora, esse é o problema que a nossa medicina tradicional ou oficial, né, ainda não se debruçou. Ninguém pode dizer isso que ela falou. Ah, é um caminho sem volta. Acabamos de ler aqui a pergunta anterior.
quem é que pode afirmar que no minuto último Deus não reverta o quadro? Pois é. Alguém vai Aí sabe ter. como eu Então, fiquei logo depois, achando assim, gente, eu cometi eutanásia com ela, que aí ela, não, ó, eu fiquei mal, eu fiquei não, mal. não, não. Porque assim, eu Mas, lendo, Rosemary, te faltava esse entendimento, Rosemary. sim, eu estava até com esse livro que vocês têm, eu nunca mais consegui achar em livraria espírita, O Vida Feliz. E eu li, sabe, procurava uma página, aí vi até um hospital, que eu não, eu acho que era São Paulo, que é espírita, que só cuida de paciente terminal, né? E minha madrasta era assim, realmente, ela cuidava de tudo, ela não gostava que ninguém se metesse em nada, ela não gostava de ajuda de ninguém. Aí eu lembro que eu li assim na reportagem, né? Porque ela teve o mesmo câncer que a Hebe Camargo, que é o que Uhum. pega é o do peritônio e no pulmão. Aí a notícia assim, já chegou mais uma no hospital lá espírita, e ele falando assim, ó, mais uma que achava que podia cuidar de si só, alguma coisa assim, traçando a personalidade com a doença. Eu sei que eu fiquei. Hoje em dia eu tô melhor, que eu fico, olha, se eu fiz. Graças a Deus. Não, eu falei, se eu fiz, meu Deus, eu sei que eu vou ter que acertar tudo. Eu já assumo assim, fico, não dá Não, também, relaxa, Rosemary, relaxa. sabe? Mas eu fiz com muito amor. Eu digo que eu falo assim, ó, e não é tirando assim onda com nada, não. Eu sei que era para mim, com certeza. Eu cuidei da minha madrasta, que a gente não teve nenhum relacionamento lindo e maravilhoso, foi bem difícil, do meu pai, que é o meu grande amor, e da minha sogra, Isso sabe? aí. Ali E com os venceu. três. E E bem, eu, venceu, fez a sua parte. tomara, né? Não, fez a sua parte. Fica tranquilo. Mas Diga, assim, Carlos. a gente fica. E essa resposta assim me acalmou. E eu bem Isso procurei aí. bastante coisa também. Mas sempre ficava num conflito assim: será? Mas agora Será? não mais, né, Rosemary? Agora não mais. Deus, Passou. Virou passou. essa página. É, Vamos lá. Vamos adiante. Diga, Carlão. Não, não, ela respondeu. Não, não, não tem nada a ver com a eutanásia. Isso aí não tem nada a ver. É. É, Não, teria se a intenção fosse essa. mas não foi. Mas não foi, pô. Não foi. Olha, existe uma máxima na homeopatia que diz o seguinte: uma gota cura, uma gota mata. Então depende de como aquilo é aplicado, em que situação, entendeu? E aqui a resposta é clara, gente. Qual é a intenção? A intenção foi salvar uma vida. Mas quem somos nós para garantir que aquele nosso procedimento vai salvar a vida que está destinada ao desencarne? Ninguém. Por maior que seja o especialista, o mais renomado nome, ele não vai se sobrepor à lei de Deus. Ele pode ter todos os recursos na mão, todos. Mas ele vai dizer assim: essa não deu para salvar, e não dá mesmo, porque está destinado ao desencarne. Todos nós temos que desencarnar um dia, e por eu motivos variados. Então, eu vou falar assim do meu pai rápido. O meu rápido, pai, Rosemary, rápido. bem rápido, meu pai, ele teve um problema muito sério de saúde, muito sério, que culminou numa osteomielite. Meu pai, ele tratou com o melhor urologista do Rio de Janeiro, assim, muito famoso. Eu consegui, através de um e-mail, que eu me desse bola. Eu visse o caso do meu pai. E ele cuidou do meu pai, sabe? Não resolveu. Não resolve. Quando está destinado, não resolve. É só o motivo para o desencarne, mais nada. É, Se fosse assim, gente, as pessoas que tivessem procurado Jesus não teriam morrido. É, Todos teriam sido curados. Nem todos foram curados e todos morreram depois. Tem que ter isso em mente. A intenção é que é tudo. Hoje, inclusive, tem uma especialidade da medicina na paliativa, né? Exatamente para essas funções de final de vida. Lá, o menino lá da rádio, né, o Eduardo Sotini, ele tem até uma casa, um hóspice, para receber esses hóspedes que vão para morrer, eles vão para lá para morrer. Morrer com dignidade, com é. respeito, com honra, mas vão para morrer. Todos nós vamos passar por isso. Então, percamos essa ilusão de que nós podemos fazer tudo. Depois dá uma olhada, Rosemary, lá no capítulo
5º do Evangelho, item 28. É lícito abreviar o sofrimento de alguém quando se vê que não tem mais possibilidade? Então, São Luís dá a resposta lá. Ok, vamos adiante? Vamos lá. Pergunta 955. Podem ser considerados suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais à força do que por vontade própria. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, na sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Tá aí. Então, tá vendo? Então, gente, não existe receita de bolo. Ah, fez aquilo, tá desgraçada. Não necessariamente. Se você vive aquilo, por exemplo, num aspecto cultural, qual é a culpa que você tem se você foi criada, acostumada, viveu aquilo na sua sociedade a vida inteira e acha que aquilo é o certo? Qual o nível de racionalidade que você está tendo em relação àquela ação? Nenhuma. Então, como é que você pode ser penalizado por isso? Você vai ser esclarecido. Aí você vai ser esclarecido. Depois desse esclarecimento, aí sim, agora, amigo, não faz agora não, porque agora você sabe as consequências, você sabe que não deve. Aí a gente vai lá e faz. Tudo bem. A gente avança o sinal e espera a multa. Né? Então, é exatamente isso que nós estamos dizendo. E isso é muito importante. Por quê? É essa compreensão que nos conforta. Ok? Doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus por isto. Porque por meio do entendimento, da compreensão, nós vamos lidar com as nossas dificuldades com o peso que ela merece. Quando nos falta esse conhecimento, nós adicionamos toneladas e toneladas, né, de, como a Rosemary nos exemplificou, de peso, de culpa, né, de responsabilidade, que muitas das vezes não a temos. Então, quando é que eu vou descobrir isso? Estudando, compreendendo as coisas como elas são, como elas se desdobram, e aí nós vamos conseguir nos colocar. Ah, de fato, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, fiz com todo carinho, né? Apesar de saber que poderia trazer um desfecho que seria natural, tá bom, Rosemary? Seria natural. Se ela desencarnou 2 dias depois do início do uso da morfina, ela desencarnaria 2 dias depois, urrando de dor. Então, você usou dos recursos que estão disponíveis dentro da ciência, da medicina, que poderia trazer algum alívio. E assim foi. E o desfecho se deu como tinha que ser. Diga, Ronald. No caso dos egípcios, que os serviçais se submetiam a ser enterrados junto com seus faraós, seria considerado um suicídio? Não, a mesma coisa aqui, ó. Não, né? A resposta cabe para Era isso que você costume da falou. época, né? Exatamente aqui, ó. Obedecem a um preconceito, ou Preconceito. seja, um conceito anterior, e muitas vezes agem mais à força do que por vontade própria. Ok? Então é isso. Não, Porque, era impositivo. Era impositivo, não tinha escolha. até Vocês acham porque que os aquilo ali era egípcios, escolha? Não era escolha. Não era escolha. é, Todo mundo ia para lá e ia enterrar junto e ponto. Não tinha escolha. porque os egípcios eram tidos como povos, né, oriundos de Capela, até inteligentes para a época, mas Sim, ainda traziam costumes bárbaros, né, como esse, né? é. Moralmente Submeter o ainda pessoal. falidos. Moralmente falidos, velho. Já. Por que eles saíram de capela? Porque eles eram moralmente incompatíveis com o planeta. Mas acompanharam toda a evolução intelectual, científica, né, que foi possível até chegar ali
como é que é? No limite, no no fio limite. da navalha. Bom, agora daqui para lá vocês não podem mais. Né? Ok. É isso. Diga, Carlão. É o, comparando o que ele falou, que o Ronald falou, é a mesma coisa do Homem-Bomba, né? Ele, desde criança, ele vai sendo incutido aquela ideia nele de morte ao inimigo, de morte ao inimigo, e É. ele Nem, não, nem, pra ele nem tá fazendo tanto a morte certo. do inimigo, tá? Porque a morte É, do inimigo é o quando que é falou o o, nome do país, é o né? objetivo bélico. Mas a recompensa que ele espera é que dá a ele essa segurança, essa coragem, né, de fazer esse ato, né, que é cultural. É cultural. Eles até hoje não reconhecem a Jesus, pô. Até hoje não reconhecem Jesus. Então, aquilo que Jesus falou lá atrás, com o peso que tem para eles, é completamente diferente da nossa percepção. E assim segue a vida, amigo. Como disse Jesus, eles também renascerão, né? Eles também Eles renascerão, também eles viverão. viverão, pois é. Então, esperemos. Diga, Neide. Mauro, essa máxima que se fala, assim, já li várias vezes, né? A ciência, o espiritismo sempre diz que no dia em que o espiritismo não Não, concordar, não, não. O dia que a ciência provar alguma coisa contrária ao espiritismo, fique com a ciência. ah, tá, exatamente, é isso Quem aí. falou isso foi Kardec. Então, pois é. Então, essa máxima também faz com que nós reflitamos, né? Porque se a medicina, se os médicos estão falando, acho que, vê se eu estou errado, né? Eu acho que eles são pessoas que estudaram, né? Claro que tem médicos e médicos, mas você, se for um médico de confiança, uma pessoa, eu acho que tá certo. Então, a gente seguir aquilo, as orientações dele, não é isso? Então, é, as coisas não são excludentes, Neide. Elas têm que Sim, se não, eu somar. sei, mas Então, muitos médicos, não a medicina, muitos médicos, né, que não construíram nenhum arcabouço de fé serão pragmáticos. Ah, olha só, não tem, eu já contei o caso aqui. Ah, não, vai para casa porque não tem mais do que 6 meses de vida. O cara viveu 18 anos. Essa é a visão pragmática. Hoje em dia, né, eu estava até conversando isso com a minha cunhada, que é médica. Hoje em dia, os médicos já reconhecem até a melhora da morte. Né? Ah, teve uma melhora súbita, ai, que bom, vai sair dessa. 2 dias depois, uma semana, morre. Eles já reconhecem. Então, opa, tem alguma coisa além do que eu consigo mensurar. Né? Então, o grande problema que a gente vive hoje é o seguinte: existe uma visão cartesiana do problema. Vamos falar aqui da questão da saúde e doença, né? Existe uma questão cartesiana. Ah, se o quadro é assim, 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 vai dar isso, fatalmente. Essa é a visão cartesiana da ciência. Quando adiciona-se a questão religiosa, de fé, se o quadro é esse, olha, agora começa a rezar, né? Busca na sua fé, né, algum recurso, porque a ciência para aqui. Esse discurso tem sido ouvido com mais regularidade. Por quê? Porque já existem vários casos em que a ciência decretou a morte de fulano e fulano não morreu, simplesmente. Viveu ainda muitos anos e não morreu do problema. Então, como é que a gente pode provar que o urubu é preto? Por que a gente diz, não, o urubu é preto? Por quê? a gente vê as penas dele. Porque não apareceu ainda o urubu branco. Porque o dia que aparecer um urubu albino, a gente já não vai poder afirmar 100% dos casos. A gente vai dizer assim, ó, 99,99% o urubu é preto. É isso que está acontecendo
principalmente com a questão da ciência, porque muitos espíritas estão se inserindo nesses nichos. Então, levam com ele essa certeza das informações, da participação do plano espiritual em nossas vidas. Então, esse é um panorama que nós estamos acompanhando, né, da mudança. Olha aí agora a medicina integrativa. Hoje já é uma realidade. Já há um segmento da medicina voltada para essa história da medicina integrativa, onde a questão espiritual também é levada em consideração. Já no diagnóstico, já no prognóstico. Então, estamos caminhando para isso. Então, a fala de Kardec é verdadeira? É. Só que até hoje, a ciência vem comprovando a vida espiritual e não sendo uma detratora dos fundamentos que Kardec nos trouxe, né, por meio dos espíritos. Beleza? Antes de passar aqui para o Robson, deixa eu ler aqui o chat aqui que o pessoal botou aqui. A Rosemary botou. Tem uma amiga que os médicos disseram que ela ia a óbito em 5 dias. Falei com a irmã, ela com certeza gostaria de ir para casa. Irmã conseguiu home care, faleceu 6 meses depois. Tá aí, tá aí. Tudo bem? Vamos lá, Robson. Abre o áudio. Boa noite. Boa noite. Mauro, eu sei que a gente não deve colocar tudo na culpa dos obsessores, mas vamos considerar que uma pessoa esteja sendo muito assediada, né? E com isso ela leva ao suicídio. Como é que é essa visão? Como é que vocês entendem isso? Olha só, Robson. Nenhum espírito obsessor vai levar a pessoa ao suicídio. Pode induzir. Induzir. Sugestionar. Beleza? Isso eles podem fazer. Sugestionar é uma coisa. A ideia fica brotando na sua cabeça. Mas ela não te impede de buscar recursos contra aquilo. Recursos terapêuticos, né? Recursos medicamentosos e recursos religiosos, espirituais. Se a pessoa, em função da sugestão, assume a responsabilidade do ato, ela vai ter o seu percentual lá. Percentual. De novo, acabamos de ler lá. Qual é a intenção? A minha intenção, eu não aguento mais isso, eu não quero mais viver esse problema, então o meu caminho é o suicídio. Isso é uma intenção. Outra intenção, a pessoa entra num estado de loucura e comete um suicídio, a morte do corpo. É outra? A intenção nem estava ali, talvez. No caso da pessoa que entra num estado de alucinação, né? Caso aí que o Valdenir contou uma outra vez, não sei se foi um adulto, uma criança, que saiu pela janela porque ela viu uma nave espacial esperando ela ali. Ela ia entrar na nave. Um adulto. Foi um adulto, né? Então, ia entrar numa nave. E aí? Morreu também. É como se tivesse pulado da janela. Então, veja como são as coisas. Então, nós não podemos cair nessa armadilha que nós mesmos criamos de querer botar tudo no mesmo balaio. Não é assim. Ah, mas quem vai julgar isso? Quem vai julgar isso? Depois do desencarne, a consciência. Ao despertarmos, diante desse contexto, nós vamos ver, cara, morri desse jeito, não sei o quê, pô, mas eu não sou um suicida? Não, meu irmão, você não sabia o que estava fazendo. Nós te recolhemos. Você estava em um estado bastante alterado de consciência. E o outro? Suicida. Eu não sou suicida. André Luiz. Entende? Quem é que está julgando? É a consciência. Beleza? Entendemos isso aí? Vamos adiante.
956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda das pessoas que deram caras, se matam na esperança de juntar-lhes. Muito diferente do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunir ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por mais longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem quando duvidarem de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. 934 seguinte. É perda dos entes queridos, né? Exato. Então, gente, tá vendo? Tá aqui, ó. A resposta para tudo que nós estamos discutindo. Tá aqui de novo, ó. Então, um erro jamais vai corrigir outro. A gente só agrava a situação, né? Ah, tem um filme, eu não lembro o nome, porque o nome é diferente, mas eu vou contar o enredo aqui, se alguém lembrar, bota lá no grupo o nome do filme. É o caso de um jovem que tem um problema no coração, e aí o cirurgião é um cara mal intencionado, e arma todo um esquema, né, para que ele morresse nessa cirurgia, porque ele queria ficar com os bens dele. Ele era o único herdeiro, né? Então coloca uma enfermeira, né, para se aproximar dele, para se apaixonar, para se casarem, e ela herdaria tudo. Na verdade, essa enfermeira era já amante desse médico. E aí o que acontece? A mãe começou a estranhar aquela situação, né? Ficou de orelha em pé. E aí a mãe propôs que ele fizesse a cirurgia, não com esse cirurgião, que já tinha alguns casos, algumas denúncias de imperícia médica, mas que fizesse com um especialista XYZ lá, o cara babilaca. Aí, não, eu confio nele, é meu amigo, não sei o que, eu vou fazer com ele. Beleza. O que aconteceu? Aí foram para a cirurgia. E aí, na cirurgia, conta lá a história, né, que o anestesista não aplicou a anestesia na quantidade certa, e ele sentia a dor, né, do bisturi cortando e tal, só que ele estava com o corpo paralisado, mas o filme mostra que ele ali relatando as dores que estava sentindo. E ele então entra, pega o coração, que eles iam trocar o coração, só que já tinham injetado algumas coisas no coração para que o transplante não desse certo. Aí a mãe já tinha avisado esse médico especialista, não sei o quê, dessa armação, que ela julgava que era uma armação. E quando o médico chega, essa equipe do médico especialista chega, ele já estava lá finalizando a troca do coração. E aí o coração não respondia. Tentaram lá os choques e tal, para fazer o coração funcionar, não acontecia. Aí o que a mãe faz? A mãe vai, ela já tinha deixado uma carta para esse médico especialista, e ela se suicida, para que o coração dela fosse colocado no coração do filho. E aí passa um encontro deles dois no plano espiritual. Eles conversando ali no plano espiritual, os dois, como se eles tivessem se reencontrado e dizendo lá que ela tinha feito aquilo, tal, não sei o que e tal. Então, por que eu trouxe isso? Gente, isso é um filme, né? Isso é uma história. Mas o preto no branco é isso que está aqui. Um erro jamais vai corrigir o outro. Jamais algo que a gente venha fazer na expectativa de que aquela atitude vá se reportar ao que nós queremos na vida, isso é impossível, porque nós não somos os dirigentes da lei de Deus. Será que só aquele fato é que vai contar? Claro que não. É o conjunto da obra que vai dizer onde nós vamos nos posicionar. Então, nunca optemos, né, por uma atitude extremada desse tipo. E não é só o suicídio, não, outras também. Tá? Então,
Ou nós confiamos na misericórdia divina, ou não confiamos. Então, se confiamos, as ciências, as descobertas, as revelações são aquelas que são permitidas por Deus no momento oportuno. Então, vamos buscar os recursos que estiverem ao alcance, né? Mas sempre com amor no coração, porque nós vamos acertar sempre? Não. Mesmo na intenção de ajudar, podemos não acertar. E vamos nos torturar por isso? Não. A não ser que, de cabeça feita, de caso pensado, né, a gente venha fazer algo que queremos que aquele resultado aconteça, né, em prol de um prejuízo a alguém. Nesse caso, estamos mal. Mas se a nossa intenção é do bem, é de promover um bem maior, ou de aliviar o irmão de uma dor que ele esteja vivendo, né, buscando oferecer a ele os recursos que possam trazer esse alívio, aí nós estamos agindo com fraternidade, com caridade, né? Então, jamais esse tipo de atitude vai nos imputar algum tipo de responsabilidade danosa sobre as consequências que muitas das vezes já estavam programadas para acontecer. Tudo bem? Eu acho bom a gente. Nós tem bastante tempo. Vamos para 957. Alguém quer falar alguma coisa? A 957 é muito grande. É muito grande, né? Então vamos parar aqui. Vou falar Ela, sobre. Eu tenho que ter um tempinho para falar sobre o encontro. Então vamos parar aqui na pergunta 957. Semana que vem voltamos a 957. Bom, gente, então, no dia 24 de novembro, nós faremos o, o rodízio de pizza lá no SEAC, na sede do SEAC, lá na rua Copiúva, 279, com o objetivo, né, que todos nós já sabemos, da construção do primeiro piso ali, né, da nossa casa, aquele que está no nível da rua. Só que a nossa casa, ela tem um espaço físico é, pequeno, né? Então, nós não teremos muitos convites para quem queira ir lá presencialmente, né? Mas todos aqueles que quiserem ajudar, né, será muito bem-vindo, né? E podem fazer como os irmãos já têm feito, né? As doações que nos ajudam substancialmente. Mas, fisicamente, nós temos um espaço físico limitado. Então, os irmãos que queiram ir, né, ainda temos bastante ingresso, começamos agora a fazer essa distribuição, essa venda. Quem quiser, então, pode fazer contato comigo, com Margarete, com o Renato, né? São os trabalhadores da casa, que poderemos facilmente fazer chegar à mão de vocês esse convite. Tá bom? O valor do convite é R$ 25 e dará, então, a oportunidade de se deleitarem com o rodízio de pizza que nós vamos oferecer, que, modéstia à parte, é muito bom. Tá bom? Esqueci alguma coisa, Carlão? Era isso que você queria? Para a galera ficar sabendo aí. Acho que a Rosângela Beleza. rebotou a mão aí. Obrigado. Diga, Rô. Oi, Oi. oi, Você levantou a peraí. mãozinha. Alô? Oi, estou te ouvindo. Ah, tá. Entrou numa tela esquisita aqui. Fechou seu áudio de novo. Não, tá, desculpa. Não, é porque quando você falou alguém tem mais alguma coisa para falar, aí eu demorei a levantar a mão aqui, mas posso falar rapidinho? Pode? É sobre o tema. Porque eu acho, Mauro, que a questão das intenções giram em torno de tudo, né? Porque eu pensando aqui, você falou da intenção, estou pensando assim, a gente como pais, a gente sempre tem a intenção de acertar, né? Mesmo quando erra, mas a gente sempre tem a melhor das intenções, né? Mas não tem uma, como você fala, uma receita de bolo. Mas
até porque os nossos filhos também são espíritos, né? E queria falar contigo e com o Valdemir, que ontem eu estive com meus pais e ele veio me perguntar sobre uma coisa que foi falada na palestra, das intenções. Eu falei, pai, o senhor tem que levantar a mão, né? O senhor não pode ficar com dúvida. Ah, não, não sei o quê. Mas saiu de lá pensando, né? Poxa, mas como que a intenção vai ser pior do que o ato, não sei o quê. Aí ele disse que não, de Não, repente eu a intenção não é pergunto para o pior que o ato. Não é que a intenção é pior, ela é um agravante. sim, então, mas é isso que eu estou te falando. Tem um entendimento, né? Mas não. Aí fica com aquilo e não. Porque foi isso que ele entendeu. Então, ele não teve entendimento. Ele não teve Mas é isso entendimento. que eu estou te falando. Por que que não pergunta? Mas jamais eu acho que ele vai levantar a mão ali e perguntar. Ah, mas tudo bem. Ele, eu Então, você vou vai ver pega o estudo de hoje e lê com ele. Ah, Pega o estudo de hoje e lê com ele. Bota para sim. ele É. assistir. Mas Ah, faça então, tá. Rosângela. Tem uma, tem Ah, uma, tem uma solução mais fácil. Quarta-feira é pinga-fogo. Tá aí. Manda ele botar a pergunta lá na caixinha. é. Pode Pronto, ser. aí fica resolvido. Tá bom. Tá legal. Bom, Obrigada. gente, mais alguém? Temos mais uns minutinhos. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer pelo encontro de hoje. É um tema realmente, um dos temas, né, mais polêmicos, né, que desperta em nós muitas dúvidas. E que bom que nós temos esse espaço para que possamos, de forma natural, nos questionarmos, né, colocarmos as nossas dúvidas para o esclarecimento necessário. Então, meu amigo, Mestre Senhor Jesus, aqui estivemos reunidos, agradecendo sempre a oportunidade do conhecimento, para que possamos nos libertar das algemas da ignorância. E assim, Senhor, enxergarmos o caminho iluminado que tu nos deixou para que trilhássemos. Nesse instante, Jesus, nós possamos formar uma grande rede de misericórdia, de bênçãos, e que essa rede possa envolver a todos que nesse instante passam pelas nossas mentes com teu infinito amor. Que esse amor, Jesus, possa se traduzir segundo a tua vontade soberana em saúde, em equilíbrio, em fortalecimento, em renovação de energias, para que nós possamos, segundo a destinação de cada um, cumprirmos com o nosso tempo, ou que ele seja findado, mas que seja em paz e serenidade. Obrigada, Senhor. Despede-nos em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, estou fechando aqui agora.